estamos de volta com o PET volume 3. Demorou, mas estamos de volta, né, pessoal? Espero que vocês tenham descansado bastante, curtido o recesso para a gente fazer um ótimo trabalho juntinhos aqui no Escola Online. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos trabalhar com o gênero notícia. Mas antes de começarmos, olha que legal o Dicão vindo aí com QR Code. Se vocês não conhecem as nossas redes sociais, a nossa plataforma, é só apontar o celularzinho e ele vai te direcionar a todas elas. Tá bem? Então fique bem ligados nas nossas atualizações, nas postagens, dicas bacanas e projetos que nós estamos sempre fazendo para vocês. Então, vamos para a nossa semana 1 do volume 3 do PET. Bora lá! Quem não tem contato com notícias todos os dias? Bom, então não é um sujeito bem informado, né? Bom, pessoal, a notícia está presente aí no nosso cotidiano, seja na TV, seja nas redes sociais, seja no jornal. E o que quer dizer, né? Qual que é o objetivo principal de uma notícia? Bom, no PET aí, né, no PDF que vocês trabalham e que a gente também trabalha junto com ele vai dizer pra gente o seguinte, que a notícia é um gênero que apresenta o registro de fatos de interesse geral, sem que a opinião de quem a escreve a respeito dos acontecimentos seja explicitada. Aqui eu destaquei porque isso não é verdade. Vou contestar essa afirmação aqui e vocês vão pensar juntinho comigo. Será mesmo que nenhuma opinião é explicitada nas notícias? Não deveria, mas são. Principalmente pelas escolhas linguísticas. Vamos dar um exemplo bem bobinho aqui para vocês perceberem. Em um veículo de comunicação vai falar o seguinte, que o MST invadiu terras. Em outro veículo vai dizer que o MST ocupou terras. Percebem? Eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa, mas a escolha linguística dos verbos invadir e ocupar traz um significado muito diferente. Então, vamos pensar um pouquinho aí, porque há, sim, algumas escolhas linguísticas que vão intervir na forma como a gente vai conceber essas informações. Mas vamos continuando aqui. Sua finalidade é informar, por meio de um relato, as circunstâncias em que ocorrem os fatos registrados. Tudo bem até aqui? Vamos continuar, vamos falar sobre as características desse gênero textual. A primeira é que é um gênero textual jornalístico, da esfera jornalística. E também, gente, ele pode ser encontrado em diversos suportes, né? Como eu falei com vocês, jornais, revistas, internet e outros meios de comunicação. Como a gente tem aí, né, o advento da internet, então há diferentes suportes, né? Pode haver aí um site de uma revista, um site de um jornal, um blog, ou mesmo a página, né, desses meios de comunicação, né, dessas revistas, desses jornais, nas redes sociais. Tranquilo? Bora lá! Tem a função de informar, relatar e descrever. Aqui eu coloquei, né, em negrito para vocês prestarem atenção, porque ele vai informar trazendo aí relatos e descrevendo de forma breve e objetiva, pessoal. Não quer dizer que sempre uma notícia vai ser curtinha, né? Mas a maioria vão ser aí bem breves, tá bem? E também objetivas, trazendo aí, né, fatos reais, fatos verdadeiros e de relevância social, né? Uma notícia, ela vai falar sobre algo que é importante, não algo que é corriqueiro. Tranquilo? Bora continuar aqui.
é relativamente curto e objetivo e escrito em terceira pessoa. Então, vai ser aí um narrador observador, né? Terceira pessoa do singular. Ele, ela. Então, ele vai ser aí, essa notícia vai ser veiculada por meio de uma impessoalidade, tá bem? Que é um traço aí da terceira pessoa, quando a gente narra, né? Quando a gente faz algo aí na terceira pessoa, tranquilo? E por último aqui eu quero dizer que é escrito no registro formal. Mas olha só, pessoal, tem mais uma coisinha que eu gostaria de assinalar com vocês que a gente vai trabalhar nesses exercícios de hoje. É o seguinte, os tempos, né, os tempos verbais predominantes da notícia são pretérito perfeito e o presente do indicativo. E eu falo predominante porque às vezes pode haver mais o passado, às vezes pode haver mais o presente. Mas são esses dois tempos que vocês mais irão ver, que se vocês repararem, né, nas notícias, é o que mais acontece, tá? O que mais se encontra aí. Um fato importante sobre a estrutura da notícia, gente, é que ela é formada numa espécie de triângulo de cabeça para baixo, triângulo invertido. Por quê? As informações mais importantes vêm no início, né? São as informações que vão trazer aí, né, mais dados, né? Vai fazer com que o leitor se situe melhor sobre o assunto. E aí vão afunilando, trazendo mais especificações a respeito do assunto que está sendo veiculado. Tá bom? Então vamos lá para as nossas atividades. Temos aqui a notícia: micromobilidade cresce durante a pandemia. Temos aqui o subtítulo, né? Relatório global do Movit mostra que o uso de bicicletas e patinetes compartilhadas se tornou mais comum no Brasil ao longo de 2020. Então, esse subtítulo traz mais informações para a gente do que o próprio título, não é mesmo? Então, após isso, nós temos aqui uma foto, né, a referência de onde foi tirada essa foto e, em seguida, a notícia. Essa notícia não vou lê-la junto com vocês, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa. Façam a leitura cuidadosa, tá bem? E façam uma segunda leitura quando vocês estiverem fazendo os exercícios. Mas vamos aqui dar uma resumida. Essa notícia fala sobre o aumento do uso aí de micromobilidade, né? São bicicletas, patinetes, no ano de 2020. Por quê, né? E vai trazer alguns dados para a gente, mostrando que quem fez essa pesquisa é o Movit, que é uma empresa, né, líder de soluções de mobilidade, e por quê, explicando o porquê desses dados, desse aumento, né, do uso da micromobilidade. Então, o que a gente pode tirar dessa notícia é que, por decorrência da pandemia, de não haver uma segurança sanitária, né, nos meios de transporte coletivo, as pessoas passaram a optar, nos grandes centros urbanos, principalmente, por micromobilidade, né, pela micromobilidade, por esses veículos, né, a bicicleta, o patinete. E tem havido aí um crescimento nesse uso, no uso desse tipo de transporte. Tudo bem? Então, vamos aqui às atividades, pessoal. Atividade 1. Essa notícia foi publicada em um site da internet em 4 de abril de 2021. Por que a indicação da data de publicação é importante em uma notícia, seja ela impressa ou digital? Bom, pessoal, o que nós acabamos de falar? A notícia, ela sempre vai trazer o quê, né? Um relato, vai informar sobre um acontecimento de relevância social. E esse acontecimento, ele está bem localizado num recorte de tempo, que é qual? O presente, né? Então, o que acontece? A data de publicação, ela é importante, pois aponta o contexto em que a notícia foi escrita e se ela é compatível com o momento em que você está lendo. Se você faz uma busca por notícias,
por exemplo, no Google, ele vai apontar para você qual dia, né? Por exemplo, publicado há 3 dias, publicado há 5 dias, né? Vai te mostrar em qual dia aquela notícia foi publicada. E é importante que nós, enquanto leitores, procuremos aí saber aquela data para que a gente não leia uma notícia que esteja desatualizada, ou para que a gente encontre uma notícia aí que está localizada naquele recorte de tempo que a gente está procurando. Tranquilo? Vamos continuar aqui. O título da notícia lida fornece alguma indicação concreta sobre o fato noticiado? Justifique. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Concreta. Estão vendo? Indicação concreta. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que essa indicação, gente, ela tem que trazer precisão, ela tem que estar especificada. E é aí que a gente tem a resposta para essa pergunta, porque não há uma indicação concreta, há uma indicação. O título aponta o assunto que será desenvolvido no texto, né, que é o aumento da micromobilidade urbana na pandemia, mas não o traz com precisão, mas por meio de termos genéricos, como micromobilidade e pandemia. Então, a gente não sabe quais são os veículos que estão sendo ali utilizados e também não sabemos qual o recorte de tempo correto, né, exato aí dentro da pandemia, visto que a pandemia começou em março de 2020 e essa notícia foi publicada no dia 4 de abril de 2021. Então, nós não temos essas noções concretas, mas noções gerais, ok? Então, isso faz com o quê? Isso demonstra o quê? Que o título de uma notícia, ele está, sim, embasado em uma série de elementos presentes e especificados no texto. Ele não vai trazer, então, nesse caso aqui, uma indicação concreta, mas uma indicação mais geral. Tá bem? Bora lá para a questão de número 3. A notícia lida apresenta um subtítulo, texto curto que aparece logo abaixo do título para completar seu sentido ou ampliar a informação. Identifique no subtítulo alguns de seus componentes. Aqui é importante frisar, né, que nem toda notícia haverá subtítulo, tá bem, pessoal? Então fiquem atentos a isso. Bora lá para a questão. Quem fez? Então, o subtítulo está dizendo o que exatamente? Que quem fez, né, foi o Movit, como nós falamos aqui. E fez o que, gente? O que ele fez? Fez um relatório global, um relatório que vai constar vários dados sobre a micromobilidade urbana aqui no nosso país. E para que ele fez, né? Para mostrar que o uso de bicicletas e patinetes compartilhadas se tornou mais comum no Brasil ao longo de 2020. Essas bicicletas e patinetes compartilhadas, pessoal, são aí, né, meios de transporte, né, veículos de transporte que estão vinculados, né, a uma espécie de franquia, a uma empresa. Então, a pessoa paga e vai fazer o uso desses meios de transporte. Daí que eles conseguem fazer o controle do aumento, né, do uso deles. Tranquilo? Então, vamos aqui para a atividade de número 4. O que parece ter impressionado mais o gerente geral do Movit no Brasil, Pedro Palhares? Vocês vão ver lá no texto, né, lá na notícia que vocês leram, né, que há ali uma citação, né, de uma fala desse gerente, do Pedro Palhares. Mas o que o impressiona? A gente pode reparar que ele vai trazer aí, né, a palavra revolucionar. Então, revolucionar traz pra gente aí, né, um sentido de algo grandioso e de algo que pode ser, sim, impressionável. Mas antes, né, desse revolucionar, há aí os dados. E quais são esses dados? O que esses dados mostram? Mostram que a multimobilidade é cada vez mais importante para as pessoas circularem pelas cidades. E como esses dados vão revolucionar as matrizes origem e destino, trazendo novos insights, trazendo aí, né,
novas ideias. Então, essa multimobilidade, esses dados sobre multimobilidade irão revolucionar as matrizes origem e destino. É isso que impressiona o gerente geral do Movit. Se vocês perceberam outra coisa diferente dessa resposta, deixem aqui nos comentários, tá bem? Bora aqui. Atividade número 5. Explique o uso das aspas, sinais de pontuação usados para realçar certa parte de um texto, no trecho seguinte retirado da notícia. As aspas, tá, gente? Então, aqui a gente tem a aspas, abre aspas, eu vejo isso como um grande público em potencial. Em 2019, eram 60% que não usavam. O índice vem caindo à medida que mais gente vai conhecendo a micromobilidade. Fecha aspas, pontua Palhares. Então, é mais uma citação aí do gerente geral do Movit. E aqui eu já dei a resposta para vocês. As aspas foram usadas para demarcar a citação da fala do gerente nacional da Movit. Então, a gente vai utilizar, nesse caso aqui, quando a gente está citando uma fala, a gente está citando um texto que não é de nossa propriedade, por exemplo, como da notícia aí, né, que é a fala de um especialista, vai se utilizar, então, as aspas. Tranquilo? Porque no caso aqui, a gente está falando de quê? Antes de passar, vou explicar para vocês. De uma citação que é direta, né? Então, para não haver aí uma modalização, ter que escrever, né? Olha, o gerente Palhares enxerga, vê isso como um grande público em potencial. Então, para não fazer isso, utiliza-se, então, as aspas e cita diretamente aí o que esse gerente, o que esse especialista falou sobre o assunto. Tranquilo? Então, vamos aqui à atividade de número 6, a nossa última atividade de hoje. Qual é o tempo verbal predominante na notícia lida? Explique por que essa forma verbal é utilizada. Fez a leitura? Percebam, gente. Vão lá no texto de vocês e vejam quais os tempos verbais que possuem, que estão presentes aí nesse texto. Nós vamos ver predominantemente o pretérito perfeito, ou seja, o passado aí, né? Por quê? Ah, professora, tem verbos no presente, mas aqui a gente está falando de predominantemente, são os que estão em maioria. E o que isso quer dizer? O porquê disso, né? Por que utilizar o pretérito perfeito? Porque a notícia, pessoal, visa transmitir fatos de um passado recente, de interesse imediato. Ok? Então, essa é a minha sugestão de resposta para vocês. Essas são as sugestões da aula de hoje. Se vocês têm respostas diferentes, se vocês não concordam, se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários pra gente, tá bem? Foi muito bom estar de volta aqui com vocês, é muito bom estar de volta aqui com vocês. E ó, um beijo e até a próxima aula. Fiquem atentos para mais novidades, tá bem? Tchau, tchau!